Um cessar-fogo na Ucrânia não é apenas improvável, é impossível. É impossível acontecer um cessar-fogo na Ucrânia neste momento. E a ideia desse vídeo é exatamente apresentar alguns argumentos que justifiquem essa tese. Vejam, quem está com a vantagem no teatro de operações? A Rússia. A Rússia está com boa parte do leste da Ucrânia já libertado, e aqui eu me refiro a Donbás e Luhansk, além de outras regiões. A Rússia conseguiu libertar a região de Kursk, que estava ocupada por tropas ucranianas dentro do território russo. A Rússia lidera no teatro geopolítico também. Então, por que motivos a Rússia iria aderir a um cessar-fogo? Cessar-fogo esse que é apenas vantajoso para a Ucrânia. Veja, a Rússia está na vanguarda. A Rússia tem tudo ao seu favor neste momento da guerra. Na verdade, desde o início da guerra, a Rússia tinha tudo ao seu favor, mas agora mais do que nunca. Então, o que seria a razão para a Rússia aderir a um cessar-fogo na Ucrânia? Se a Rússia se propusesse a submeter-se a esse cessar-fogo, a Ucrânia, logo de imediato, teria as chances de o Ocidente renovar a cadeia de suprimentos, o envio de armas, munições, toda a logística para que as linhas de contato fossem reforçadas, para que suas tropas, de alguma forma, fossem realocadas, fossem reajustadas, seu moral, de certa forma, revigorado. Enquanto isso, a Rússia, que estava avançando, teria seu avanço retardado, na verdade, pausado por cerca de 30 dias. Não faz nenhum sentido para o Kremlin, nesse momento, aceitar o cessar-fogo. Na verdade, não fazia sentido antes, não faz sentido agora, não fará sentido em nenhum momento no futuro, a menos que a Rússia estivesse em desvantagem. A realidade é que quem busca um cessar-fogo neste momento são os derrotados. E aqui me refiro, como sempre, reforço quando falo a respeito da guerra da Ucrânia, não à Ucrânia, mas ao coletivo ocidental. Quem está derrotado no momento é o coletivo ocidental, a OTAN, os Estados Unidos. Por isso, Trump ele busca com tanta ênfase esse cessar-fogo. A realidade é que os Estados Unidos não têm mais caixa para financiar essa guerra. Não é simplesmente uma questão de patriotismo, Make America Great Again. Não é isso. Os Estados Unidos não têm a capacidade militar de manter a Ucrânia nesta guerra por mais tempo. Nem mesmo a própria Europa, mesmo que de alguma forma consigam esses 800 bilhões de euros para financiar seus exércitos, de que forma? Porque veja, 800 bilhões de euros para pagar salários? Não. São 800 bilhões de euros para reativar a indústria, produzir arma, produzir armamento, produzir arsenal de artilharia e mísseis. Isso não acontece da noite para o dia. A Europa, por muitos anos, permitiu que sua capacidade militar histórica fosse jogada ao ostracismo, de certa forma fosse esquecida. A verdade é que já não existem tantos homens na Europa dispostos a lutar. Logo quando Macron fez o anúncio de que a França deveria estar unida para combater o inimigo Rússia, milhares, talvez centenas de milhares de franceses saíram às ruas protestando contra o presidente Emmanuel Macron. Interessante, na Rússia isso não aconteceu.
Muito pelo contrário. Diversas pessoas, centenas e milhares de homens, se dispuseram a servir ao seu país no teatro de operações da Ucrânia, na guerra da Ucrânia. Vejam, o homem ocidental hoje já não se dispõe mais à guerra. Nós aqui no Ocidente nos acostumamos com esse estado de bem-estar social, onde tudo está bem, de certa forma. Claro, aqui no Brasil não temos a mesma realidade dos europeus. Lá o estado de bem-estar social é algo muito mais tangível, de certa forma. Teoricamente, há uma maior segurança, mesmo com a questão da imigração. Aqui no Brasil, nós ainda lidamos com um inimigo interno, uma força adversa, que são as facções, o crime organizado e assim por diante. Então, para nós, o bem-estar social ainda não é algo tão tangível, tão palpável assim. Mas para o europeu, o é. Portanto, o homem europeu hoje já não está disposto a sacrificar-se como seus antepassados pelo bem do Estado, pela soberania, por algum líder. Essa é a verdade. Os líderes europeus hoje não inspiram mais. O termo não seria devoção, mas talvez respeito ou senso de pertencimento. Acho que essa é a palavra. O europeu hoje, ele já não considera mais seu país como, de fato, algo a ser defendido, como de fato havendo um espírito nacional. Mas isso é consequência de que os países da Europa hoje já não são como há 100 anos atrás. O europeu hoje convive com um processo imigratório intenso. Então, na Alemanha, na França, a quantidade de imigrantes, de muçulmanos, por exemplo, é gigante. Pessoas que não têm raiz histórica com aquela terra. Consequentemente, a camada social ela vai se esfarelando de certa forma. As pessoas não conseguem desenvolver o laço necessário com a terra para que justifique sacrificar-se pelo Estado, de certa forma. Porque a verdade é que as pessoas não sacrificam apenas pelo Estado, mas pelo ideal por trás do Estado. Já o homem russo ou a mulher russa, hoje, ainda vivem isso com muita intensidade. E essa é uma realidade que nenhum especialista em geopolítica pode negar. O homem russo, como a Rússia não sofreu processos imigratórios. A Rússia é um império. Essa é a realidade. A Rússia ainda é um império. Ela tem extensões imperiais. Então, dentro da Rússia, você tem os russos, de certa forma, né? A raiz histórica do que são os russos. Mas você tem os chechênios, você tem o povo da Iacútia, você tem a Sibéria, você tem uma série de regiões da Rússia, mongóis, você tem chineses, você tem uma série de povos dentro da Rússia que chineses, que quando eu falo são raízes, né? Falando do país, obviamente. Mas na Rússia você tem essas pessoas já incorporadas à sociedade por centenas de anos. Então, essas nações se sentem parte da Rússia. É diferente de um africano que imigrou para a Europa e que não tem nenhum laço com a Europa. Muito pelo contrário, considera aquele país como sendo um explorador até então, digamos assim. O Ocidente não pode ganhar essa guerra. Por isso,
luta por um cessar-fogo na Rússia. Mas Vladimir Putin jamais irá aceitar um cessar-fogo. Não nas condições atuais. Não na realidade, no cenário atual. A Rússia, tendo a vantagem, não tem motivos para aderir a um cessar-fogo. Vejam, os objetivos por trás da operação militar especial da Rússia, que para o mundo é a Terceira Guerra Mundial, os motivos por trás disso são desmilitarização da Ucrânia, desnazificação da Ucrânia, derrubada do governo de Kiev e libertação do Donbass. A libertação do Donbass ainda não foi completamente alcançada. A desnazificação da Ucrânia ainda não foi completamente alcançada. A desmilitarização da Ucrânia também não. A derrubada do governo de Kiev também não. Esses 4 objetivos são indispensáveis. São esses os motivos que levaram soldados russos a hoje estarem naquele solo. Não haverá cessar-fogo, a menos que esses 4 objetivos sejam alcançados. Então não perca seu tempo com nenhum dito especialista ou político ou politólogo que diga que a Ucrânia, que a Rússia vai aderir a um cessar-fogo. A Rússia não tem motivos para aderir a um cessar-fogo. A Rússia está ganhando. E a realidade, a prova disso é que, nesse momento, soldados russos estão lá lutando. A prova disso é que Vladimir Putin não caiu, enquanto todos os líderes europeus caíram. O próprio Joe Biden não foi reeleito, Justin Trudeau renunciou. Quantos primeiros ministros o Reino Unido teve desde o início da guerra da Ucrânia? Salvo engano, pelo menos 3. Teve o Boris, depois veio aquela mulher que eu não lembro o nome, depois o Rishi Sunak, teve um outro no meio do caminho, que eu não lembro o nome, enfim. Todos caíram. Romênia, Lituânia, Letônia, Itália. A realidade é essa. A Rússia venceu a guerra. E o Ocidente não sabe como lidar com isso. Deixe seu like, inscreva-se no canal, ajude a divulgação desse conteúdo. Tenha um ótimo dia.